E agora o nosso bate-papo diário aqui. Tô recebendo a Reciane Sansonovics. Ela é uma parceira da DPS Advocacia. Reciane, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom te receber aqui. E a nossa pauta ela é muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Simples, acho que é uma palavra errada, mas ela é muito comum, eu imagino, né? Sim. Que é direito trabalhista. E a gente vai falar sobre rescisão indireta, que é saber quando o trabalhador pode encerrar o seu contrato de trabalho na justiça. Mas acho que pra gente começar, eu quero te perguntar o que é uma rescisão indireta no direito do trabalho? Então, a rescisão indireta, ela é uma modalidade de rescisão que ocorre quando o empregador ele comete uma falta grave. Certo. Então, da mesma forma que quando o empregado, lá na empresa, ele comete uma falta, o empregador pode dispensar ele por justa causa, o empregado também pode aplicar uma espécie de justa causa para a empresa. Essa justa causa a gente dá o nome de rescisão indireta. É onde o empregado é dispensado, como se fosse uma dispensa sem justa causa, e recebe todos os direitos trabalhistas de uma dispensa sem justa causa. Interessante isso. E a rescisão indireta, ela pode ocorrer. O que seriam esses casos, né? Esses fatos que dariam direito à rescisão indireta? Por exemplo, quando o empregador ou um colega de trabalho comete assédio sexual, assédio moral, quando o empregado está em desvio de função, quando há descumprimento do contrato de trabalho, quando o empregado não está recebendo corretamente o salário é pago em atraso, o fundo de garantia não é depositado. Isso são faltas graves. São faltas graves do empregador. Olha Até só. mesmo quando acontece um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, porque o empregador não cuidou da saúde, do ambiente de trabalho daquele funcionário, ele está cometendo uma falta grave que dá direito a essa rescisão indireta. Financeiramente, o trabalhador teria vamos dizer assim, um valor maior a receber, falando claramente, do que se ele pedir demissão. Exatamente, porque no caso da rescisão indireta, ele vai receber todos os direitos de uma dispensa sem justa causa, né? O que seriam esses direitos? Seria o saldo de salário, o aviso prévio indenizado, proporcional aos anos trabalhados, 13º, férias com 1/3, sacar o fundo de garantia, a multa dos 40%, e se ele preencher os requisitos legais, ele também pode encaminhar o seguro-desemprego. Olha, é ótimo, e eu sempre falo isso para todo mundo que eu recebo aqui, porque a gente acaba aprendendo muita coisa. Eu nunca tinha ouvido falar em rescisão indireta. Olha que coisa. É algo comum, acredito que não seja uma lei nova, né? Não sei há quanto tempo existe, mas ela deve estar vigente há muito tempo. Eu nunca tinha ouvido falar. Isso, a rescisão indireta, ela está prevista no artigo 483 da CLT. Mas não é muito anunciado, não é uma coisa muito falada mesmo. Porque é bem comum, e até falo, por exemplo, da minha vida, por exemplo, de a gente estar insatisfeito, a gente sai. E acaba perdendo muito, se vai ver, do que tem direito, né? Quero até te perguntar, tem um prazo para o trabalhador pedir uma rescisão indireta após ele perceber, por exemplo, que está havendo uma falta grave? Normalmente, nas ações trabalhistas, você tem um prazo de até 2 anos depois que sai da empresa para pedir algum direito. Tá? Certo. Então, por exemplo, digamos que você acabou sendo obrigado a pedir demissão e quer fazer a reversão desse pedido de demissão para uma rescisão direta, depois que você saiu. Tá? Você tem 2 anos depois que você saiu da empresa e pode cobrar os últimos 5 anos trabalhados. Mas se você continua trabalhando e quer fazer a rescisão indireta para sair como uma rescisão indireta, o ideal é que não se espere muito tempo. Então, logo que os fatos começaram a acontecer, né, que já se entre com o pedido de rescisão indireta, porque senão você pode, o juiz pode entender que você perdoou aqueles fatos, que você aceitou e ele não aceitar o seu pedido de rescisão. Olha só, isso é muito interessante. E ela
ela não é automática. Precisa recorrer à justiça, imagino. Exato. Precisa recorrer à Justiça do Trabalho, fazer uma ação trabalhista. Aí quem vai determinar se você tem direito ou não à rescisão indireta é o juiz. Perfeito. E vamos dizer assim, a gente chamaria de prova. Quais seriam as provas que o trabalhador precisa apresentar no processo? O ideal é que enquanto esses fatos ocorrerem, vai se juntando as provas. Por exemplo, documentos, prints de conversas, gravações, filmagens, testemunhas. Se for algum fato que seja crime, fazer um boletim de ocorrência. Se for caso de doença ocupacional ou acidente de trabalho, guardar os laudos, os atestados médicos. Toda a prova documental e testemunhal que se puder juntar, quanto mais, vai ajudar muito no processo. E até linkado a isso, eu quero te perguntar quais são os erros que podem comprometer esse processo? Geralmente é a falta de provas, né? Porque acontece muito, principalmente no assédio moral, que às vezes acontece entre quatro paredes, né? Sim. Então, numa sala em que não tem outras pessoas, essas pessoas acabam não escutando, né? E o funcionário acaba ficando sem ter como comprovar aqueles fatos. Então, o ideal, se você sabe que já está acontecendo, que você vai ser chamado para uma reunião e aquilo ali está sendo repetitivo, né? Grava a conversa, né? Tu sabe que tu não vai ter uma testemunha ali junto, grava a conversa, isso vai auxiliar bastante. Guarda todas as conversas que tiver por WhatsApp, faz print, faz gravação de tela. Porque o maior problema, geralmente, é comprovar os fatos, principalmente quando decorre de assédio moral. E quais os casos mais comuns que aparecem para ti? Tanto assédio moral, né, quanto a questão de doenças ocupacionais. Certo. Muitas doenças ocupacionais, por questão que as empresas, muitas vezes, elas falham com a segurança, com a ergonomia no trabalho, né? Então, isso acaba prejudicando a saúde do trabalhador, né? E fazendo com que aquele ambiente de trabalho se torne insustentável para ele e ele acabe tendo que pedir a rescisão. Isso seria, tipo, o que tu mais encontra, assim. Exato, o que mais aparece na nossa área, no escritório. E o que tu percebe que é a maior dificuldade dos trabalhadores hoje em dia? Seria isso também? Essa, vamos dizer, esse assédio moral e também essa falta de preocupação com segurança? Exato. Porque, embora seja muito mais barato para a empresa, né, fazer treinamentos e prestar segurança, muitas empresas ainda não se preocupam com isso, né? Elas preferem deixar que aconteça e depois ir para a justiça para ver no que vai dar, né? Claro. Então, acontece muito de doenças do trabalho e a questão do assédio entre colegas, principalmente, né? Assédio moral entre o superior e hierárquico. Não ter, a empresa não ter um controle entre o que acontece dentro da empresa. Não tomar as medidas necessárias para que esses fatos não aconteçam. E quando, por exemplo, isso está acontecendo uma falta grave ali da empresa, o trabalhador está incomodado e ele quer entrar com o processo, ele pode continuar trabalhando? Ou ele tem que se afastar e depois acionar a justiça? Ele pode continuar trabalhando, tá? Se entra com o processo, ele continua frequentando a empresa vai ser citada pela justiça, né, para se defender, vai ser marcada audiência, vai ter todo o andamento normal do processo. Mas ele também tem uma faculdade de ele não ir mais trabalhar, ele se afastar da empresa enquanto dura o processo. Entendi. Só que nesse caso tem que ter muita cautela, tem que ter uma orientação jurídica, porque se ele simplesmente não for mais trabalhar, ele pode ter um abandono de emprego. Então, ele tem que ter uma orientação jurídica para que seja entrado com o processo judicial, a empresa seja informada que existe esse processo e aí, então, ele se afastar. Perfeito. Para que não tenha nenhum perigo de abandono do emprego e aí, em vez de ele ter uma rescisão indireta, ele ter uma justa causa. Claro, inverteria o processo. Exatamente. Né?
Isso é muito interessante. Foi ótimo a gente poder conversar. Como eu te disse, eu realmente não imaginava que existia esse termo. E acredito que seja muito comum a pessoa estar incomodada, ela pedir demissão e ir embora, né? A maior parte dos trabalhadores não sabem dos seus direitos. Ou então até o abandono, como você falou, né? Até mesmo o abandono do emprego. Exatamente. Muito interessante. Eu quero deixar aqui o Instagram da Reciane. Reciane Sansonovics Advocacia. Lá no Instagram tem muito conteúdo lá. Também na DPS Advogados Associados. Muito conteúdo sobre essa área e sobre outras. Reciane, quero agradecer a tua presença aqui. Foi ótimo a gente poder conversar com isso. Quero até te convidar para a gente voltar com outras pautas. Porque o direito do trabalho é muito extenso, né? A gente pegou aqui uma pequena fração, mas eu acredito que seja muito mais amplo do que isso, né? Com certeza. Com certeza. Tem muito assunto para nós conversarmos ainda.